Aleluia, Jesus. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Graças ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a salvação, que a graça de Cristo Jesus esteja sobre cada um de nós, a misericórdia, o favor, que o Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Boa noite a todos. Nós estamos aqui na nossa quarta-feira de oração, buscando a presença do Senhor. E como é especial, como é extraordinário esses momentos de oração, estar na presença do Senhor. Eu quero desafiar você a ser um homem e uma mulher ainda mais de oração. Pastor, eu já sou uma mulher de oração, já sou um homem de oração. A gente pode crescer ainda mais. Quanto mais um homem, quanto mais uma mulher, quanto mais uma igreja ora, mais do poder do Senhor é descido sobre nós, meus irmãos. Não podemos negligenciar um dos princípios de uma igreja bíblica fundamental, desde Atos capítulo 12, é uma igreja que ora, intencionalmente, que dedica tempo de oração. Eu queria dar aqui rápidos avisos. Primeiro, o jantar de casais, o dia 15 de junho, nós queremos destacar. Eu quero pedir a você, que você vai participar ou não, ore por esse momento. Esse momento, esse jantar de casais, é muito mais do que simplesmente um jantar. Nós queremos que aquela noite seja uma noite em que Deus venha falar conosco, com os casais dessa igreja. Então esteja orando, para que Deus em tudo seja honrado e glorificado naquela noite. No dia 15 de junho, eu queria também desafiar você, se você tem algum conhecido, alguém que você está querendo ganhar para Jesus e você quer trazer para essa noite, fale conosco, fale com a irmã Jó. Será uma honra, obrigado minha irmã, será uma honra ter o casal aqui conosco no dia 15 de junho, tá bom? Isso é uma forma de evangelização discipuladora, esse convite. Quero desafiar também você, nós estamos com os departamentos divididos em vários grupos, gente orando, gente estudando a palavra, homens, mulheres, jovens. Eu quero desafiar você que ainda não está conectado a nenhum desses grupos, que nós chamamos de pequenos grupos multiplicadores. Eu quero desafiar você a participar de um desses grupos. Tem sido assim um momento muito importante, muito oportuno. Ontem mesmo nós tivemos o nosso pequeno grupo aqui na casa do nosso irmão Coque, nossa irmã que eu está ali de testemunha. Foi um momento assim de oração, de reflexão, que Deus falou conosco profundamente. É o momento da gente aprofundar. O espaço público é o espaço aqui, a gente senta aqui, vê o irmão, mas no pequeno grupo a gente toca no irmão, a gente conversa com o irmão, a gente sabe das lutas que aqui não dá para saber. Então eu quero desafiar você a orar pelos nossos pequenos grupos. Tem mulher reunindo, tem senhores já começando a se reunir, os jovens estão se reunindo, adolescentes estão se reunindo. Então assim, nós temos dois pequenos grupos protótipos, tem um pequeno grupo de liderança. Ore pelos nossos pequenos grupos, para que Deus aumente a nossa fé e aprofunde a nossa espiritualidade. Quero dar dois rápidos avisos ainda. Primeiro, a mudança da Santa Ceia. Nós tradicionalmente temos a Santa Ceia no segundo domingo do mês, mas nesse mês de junho, nossa Santa Ceia será no dia 16. Por quê, pastor? Porque nesse domingo eu não vou estar presente, vou estar aqui no início do culto, mas eu vou estar ministrando em outra igreja. Já é um convite que eu recebi já há alguns meses, e a pessoa nos convidou com tanto carinho. Eu falei assim, ok, vou tentar fazer a mudança. E aí, conversando com os pastores, a gente fez essa mudança. Então a nossa Santa Ceia será no dia 16 de junho. E outra mudança importante: nós não teremos culto no domingo dia 23 de junho. 23 de junho nós não teremos o culto. Nós vamos antecipar o nosso culto do dia 23 para o dia 21, vai ser uma sexta-feira. Então, em vez de a gente ter culto dia 23 de junho, a gente vai ter o nosso culto dia 21 de junho, na sexta-feira, ok? Então, na quarta semana de junho, a gente vai ter culto quarta e sexta. Tá bom, meus irmãos? De 8 para 10, já foi avisado aqui, essa mudança. Eu quero que você, junto comigo, abra a sua Bíblia, em Salmo 25, nós vamos dar sequência aqui no saltério, Salmo 25,
É um salmo espetacular, são 22 versículos. Nós vamos estar lendo os 22 versículos, mas nós não vamos trabalhar hoje os 22 versículos, tá bom? Nós vamos trabalhar apenas os 3 primeiros versículos do Salmo 25. Salmo 25, mas a gente vai fazer a leitura para você ganhar consciência de todo a mensagem do Salmo 25. Salmo 25, Salmo de Davi, o Salmo davídico. Amém? Vamos fazer a leitura? A Ti, Senhor, elevo a minha vida, em Ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em Ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os Teus caminhos. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me com a Tua verdade e ensina-me, pois Tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em Ti o tempo todo. Verso 6. Lembra-te, Senhor, da Tua compaixão e da Tua misericórdia, que tem mostrado desde a antiguidade. Não te lembre dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a Tua misericórdia, lembra-te de mim, pois Tu és Senhor, pois Tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor. Por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do Teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Verso 16. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois eu estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em Ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em Ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Amém, meus queridos? Esse salmo é espetacular, não sei se você já teve a oportunidade de meditar sobre ele. E interessante, quando eu estava pensando sobre esse salmo, e esse salmo fala de caminhos, fala de veredas, fala de Deus guiar, direcionar o salmista, ele pede isso ao Senhor em caminhos. Me veio na mente que a forma como Deus escolheu trabalhar em nós, e por meio de nós, foi por meio de longas jornadas. A forma como Deus decidiu trabalhar nas nossas vidas é por meio de caminhada. Quando nós olhamos para o Deus das Escrituras, nós podemos perceber que o Deus das Escrituras se parece muito mais com um guia, aqueles guias que conduzem os turistas nas trilhas, em desertos, do que simplesmente um Deus que se parece mais com um agente de viagens que fica atrás de um balcão, vendendo passagens, vendendo destinos. Não, esse Deus nos conduz a jornadas. Esse Deus nos conduz a caminhos. E interessante que quando esse Deus nos coloca nessa jornada, nesses caminhos, nessas veredas, a gente fica sabendo pouco dessa jornada. A gente não sabe para onde Deus está nos conduzindo. Não foi assim com Abraão? Deus falou para ele simplesmente: sai da tua casa e vem caminhar comigo. Não foi assim com Enoque? Via de regra, Deus convida homens e mulheres a caminhar com Ele, e nessa jornada Deus não fica dizendo: olha, nós vamos para tal destino, nós vamos para tal lugar. Nessa jornada a gente aprende muito mais quem é Deus do que para onde Deus está nos conduzindo. E nessa jornada a gente precisa nutrir ou aprender o que eu chamo de 3 virtudes, que são virtudes antinaturais. A gente não nasce com elas, a gente não nasce sabendo elas, a gente aprende elas ao longo da jornada. Que virtudes são essas, pastor?
Eu chamo elas de confiança, dependência e esperança. Porque são essas três virtudes que o Salmo 25 canta: confiar em Deus, depender de Deus e esperar em Deus. Não foi assim, meus amados e queridos irmãos, que homens e mulheres ao longo da jornada aprenderam a confiar, a depender e a esperar em Deus. Homens como Enoque, homens como Noé, homens como Abraão, homens como Jacó, homens como Moisés, homens como José, homens como Ruth, homens como Boaz, homens como Josué, que nós aprendemos na escola bíblica pela manhã, homens como Davi. Davi aprendeu o que é confiar, o que é depender e o que é esperar em Deus, andando com Deus. O Salmo 25 é um salmo escrito para desafiar o povo de Israel a desenvolver três virtudes: confiança em Deus, dependência de Deus e esperança em Deus. Esse salmo, não sei se você parou para perceber, mas esse salmo está dividido em três blocos. A gente vai ficar no primeiro bloco hoje à noite. Os três blocos, o primeiro bloco vai do verso 1 ao verso 3, que é expressando confiança no Senhor. O segundo bloco, expressando dependência do Senhor, vai do versículo 4 até o versículo de número 15. E o terceiro e último bloco vai do versículo 16 ao versículo 22, que é expressando esperança pela salvação do Senhor. Então, em síntese, se nós formos resumir a mensagem do Salmo 25 em uma frase, a mensagem que Deus tem para nós é que a igreja, nós, discípulos de Cristo, a igreja em sua jornada sinuosa, precisa expressar confiança, dependência e esperança no Senhor. Nessa noite nós vamos falar apenas os três primeiros versículos, expressando confiança na fidelidade do Senhor. Então, para isso, com a sua Bíblia aberta, eu quero que você leia comigo mais uma vez os três primeiros versículos desse salmo tão belo. O salmista Davi começa esse salmo dizendo: a ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado, decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. A primeira estrofe desse salmo, meus amados e queridos irmãos, revela a decisão de Davi, a decisão desse homem de Deus, nessa jornada com Deus, nessa trajetória com Deus, de confiar na fidelidade do Senhor ao longo da sua vida. Quando Davi está escrevendo esse salmo, ele está escrevendo para que seja cantado pelo povo de Israel, nos momentos de culto, e à medida que o povo fosse cantando esse salmo 25, o coração deles fossem treinados, alinhados, a confiar na fidelidade de Deus ao longo da jornada. E é uma jornada difícil, não sei se vocês pararam para perceber, os três primeiros versículos diz que nessa jornada existem inimigos. Existem opositores, existem adversidades. Quando Deus convida um homem, quando Deus convida uma mulher, quando Deus convida um jovem a caminhar com Ele, a trafegar na vida com Ele, Deus não promete vida fácil, Deus não promete uma vida linear, Deus não promete uma vida plana. Existem obstáculos, existem subidas, existem declives, existem sinuosidades, mas nesses caminhos Deus nos convida a confiar na fidelidade do Senhor, de que Ele está conosco, segurando nas nossas mãos, nos conduzindo em triunfo para a glória do nome do Senhor. É isso que Davi está convidando os leitores, o povo de Israel, a confiar no Senhor. E como é que o salmista expressa essa confiança? Veja comigo, três expressões aqui nos três primeiros versículos apontam para essa confiança. Em primeiro lugar, o salmista diz assim, olha, versículo de número 1, não sei como é que está na sua versão, mas na minha versão diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. E esse verbo elevar dá ideia de entregar, dá ideia de apresentar a alma. A alma aqui tem o sentido de todo o ser do salmista.
É como se Davi estivesse dizendo: Senhor, a Ti eu entrego a minha vida, a Ti eu entrego o meu destino, a Ti eu entrego a minha história, a Ti eu entrego o meu futuro, a Ti eu entrego a totalidade de quem eu sou. Está nas Tuas mãos. Eleva a minha alma. Fato é que o versículo 2, que é uma segunda frase que faz paralelo com essa primeira frase, o versículo 2 diz assim: em Ti confio, ó meu Deus. Se no versículo 1 ele diz: a Ti eleva a minha alma, o versículo 2 explica para nós o que significa elevar a alma diante do Senhor. Significa confiar em quem Deus é e no poder de Deus. No Salmo 143, versículo de número 8, o salmista ele coloca no mesmo versículo essas duas expressões: elevar a alma e confiar no Senhor, como sinônimos, como expressões correspondentes. Salmo 143, verso 8 diz assim: faze-me ouvir do Teu amor leal pela manhã, pois em Ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a Ti elevo a minha alma. Elevar a alma ao Senhor é a mesma coisa do que confiar no Senhor. Entregar a alma ao Senhor, entregar a vida ao Senhor, significa a mesma coisa, meus irmãos, que entregar os nossos caminhos ao Senhor, entregar nossa família ao Senhor, entregar os nossos problemas ao Senhor, entregar os nossos obstáculos ao Senhor, entregar as nossas dores ao Senhor, entregar as nossas preocupações ao Senhor, entregar as nossas veredas ao Senhor, entregar as nossas dores de cabeça ao Senhor, entregar as nossas adversidades ao Senhor, entregar as nossas dificuldades ao Senhor. E entregar ao Senhor significa: Deus, eu vou confiar no Senhor, não vou tomar atitudes precipitadas, não vou tomar a direção da minha própria vida, não vou confiar na criatura, não vou confiar em mim, nem vou confiar em outras criaturas, em outros homens, em outras mulheres. Eu vou confiar no Senhor. O salmista diz isso no verso 1, o salmista diz isso no verso 2, e no verso 3 ele arremata dizendo o seguinte: veja comigo o verso 3: nenhum dos que esperam em Ti ficará decepcionado. Se no versículo 1 ele diz: olha, entrego a minha vida ao Senhor. No versículo 2 ele diz: eu confio a minha vida ao Senhor. E ele está dizendo o seguinte no verso de número 3: ao ponto de eu confiar ao Senhor, elevar a minha vida ao Senhor, isso vai fazer de mim uma pessoa confiante, a ponto de eu não ser decepcionado. Eu não vou ser decepcionado, eu não vou ser frustrado em esperar, em confiar no agir do Senhor. Porque eu confio que o Senhor está cuidando de mim, eu confio que o Senhor está cuidando da minha família, eu confio que o Senhor está cuidando de todas as áreas da minha vida. Eu confio, eu dependo, eu espero pelo Senhor. Com isso nós conseguimos aprender duas lições, diante dessa expressão de confiança ao Senhor. Duas lições dessa noite, para a nossa reflexão. A primeira lição que a gente pode aprender diante dessa decisão do salmista em confiar no Senhor, em primeiro lugar, é que o salmista nos ensina que nossa confiança no Senhor, ela deve ser deliberada, perseverante e radical. O salmista no Salmo 25 está nos ensinando, meus irmãos, que confiar no Senhor tem que ser uma decisão nossa, consciente, deliberada. Eu preciso decidir por mim mesmo confiar no Senhor. Tem que ser uma decisão perseverante, contínua, de confiar no Senhor. E tem que ser uma decisão radical, completa, decisiva em confiar no Senhor. Veja comigo, em primeiro lugar, como essa confiança o salmista expressa, ela tem que ser deliberada. Confiar no Senhor tem que ser uma decisão altamente deliberada, decisiva, voluntária. Eu tenho que decidir isso.
O salmista ele diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma, verso 1. O verso 2, em ti confio, ó meu Deus. No verso de número 3 ele diz: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Essas 3 expressões é o salmista dizendo que ele tomou uma decisão na sua vida. Mesmo sendo um homem capaz, mesmo sendo um homem que tinha um exército, mesmo sendo um homem que tinha destreza na guerra, mesmo um homem que conseguia ter estratégias bélicas, ao ponto de poder vencer os seus inimigos, Davi está dizendo que ele tomou uma decisão diante dos seus inimigos, diante das suas dificuldades, diante da sua jornada. Ele tomou uma decisão, ninguém tomou essa decisão por ele tomou essa decisão, e a decisão é de confiar no Senhor. Diante da sua jornada, diante da minha jornada, nós vamos ser tentados ou tentadas a confiar em outras fontes. Outras fontes vão surgir diante de nós. Outras alternativas vão surgir diante de nós, e muitas das vezes elas surgem diante de nós, até com aparência boa, até transvestidas de bênçãos, e a gente começa às vezes a racionalizar: não, eu confio, eu confio, mas é Deus que está trazendo para mim, então eu não estou confiando nessa pessoa, eu não estou confiando na minha condição financeira, eu não estou confiando na minha inteligência. A gente às vezes até racionaliza, mas via de regra nós estamos sendo tentados e tentadas a confiar em outras fontes que muitas das vezes nos tira da jornada, na jornada de Deus para nós. Davi toma uma decisão: eu poderia confiar nos meus valentes, eu poderia confiar na minha destreza de guerra, eu poderia confiar no meu exército, mas eu tomei uma decisão: eu quero confiar no Senhor, eu quero elevar a minha alma ao Senhor. É uma decisão deliberada. Segundo lugar, Davi nos ensina que confiar no Senhor deve ser uma ação perseverante do povo de Deus. Davi, quando escreve esse Salmo 25, ele está dizendo para o povo de Deus: olha, vocês precisam confiar no Senhor em todos os tempos. Perceba comigo, meus irmãos, que os 3 verbos, o verbo elevar, o verbo confiar e o verbo esperar, todos eles estão no tempo presente. Davi não diz assim: eu elevei a minha alma, ou elevarei a minha alma. Ele não diz assim: eu confiei, ou eu confiarei. Não, ele diz: eu confio, eu espero, eu elevo. Todos os dias da minha vida, todos os dias quando eu acordo, todos os dias que eu levanto da minha cama e começo um novo dia, eu começo esse novo dia no poder do Senhor, na força do Senhor, revestido do poder de Cristo Jesus, do Espírito Santo de Deus que está à nossa disposição. Eu não vou na minha força, eu não vou na minha destreza, eu não vou confiando nas minhas habilidades, eu vou confiando no poder de Deus. É no poder de Deus que eu trabalho, é no poder de Deus que eu lido com o marido, é no poder de Deus que eu lido com cônjuge, é no poder de Deus que eu lido com filhos, é no poder de Deus que eu lido com clientes, é no poder de Deus que eu lido com crises administrativas no meu comércio, é no poder de Deus que eu lido com a vida. É constante. O povo de Israel, meus irmãos, diante de momentos, lê o livro de Juízes e você vai ver, o povo de Israel vivia a vida assim, em altos e baixos, em momentos bons, estava bem com o Senhor, em momentos difíceis, buscava os ídolos. Quando faltava chuva, buscava Baal. E quantas vezes o povo de Deus caiu nessa esparrela, foi para o exílio babilônico, porque confiou não em Deus, mas confiou em Baal. Quantos Baals têm se aparecido diante de nós, reclamando o nosso coração, reclamando a nossa atenção, reclamando a nossa adoração, meus irmãos. Davi toma uma decisão, e Deus está nos ensinando nessa noite, eu e você, a igreja de Cristo, o povo de Deus, precisa confiar constantemente, faça chuva, faça sol,
está na bonança, na dificuldade, nós devemos confiar no Senhor. É Ele que é o nosso Deus, é Ele que é o nosso Pai, é Ele que é o nosso socorro, é Ele que é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. A caminhada com o Senhor, meus irmãos, ela é pavimentada pela constante disposição do nosso coração, de que não importa que os inimigos estejam batendo a nossa porta, precisamos confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, para revelar o seu grande amor. Mas em terceiro lugar, se Davi disse que a nossa confiança tem que ser deliberada, perseverante, Davi diz que a nossa confiança, ela tem que ser radical. Ela tem que ser completa. Veja comigo que, nos versículos que nós lemos, Davi lhe diz: eleva minha alma a ti, Senhor. Versículo de número 2, eu confio em ti, meu Deus. E no verso de número 3, ele espera em ti, espera em Deus. Meus irmãos, isso aqui é muito sutil e é importante você entender o que Davi está dizendo aqui. O povo de Israel no Antigo Testamento, você vai observar essa história e você vai perceber o seguinte: o povo de Israel até adorava ao Senhor, até cultuava ao Senhor no templo, mas todos eles, concomitantemente, em adoração ao Senhor, adorava outros ídolos. O povo de Israel separava a vida em departamentos e dizia o seguinte: não, nessa área aqui eu confio no Senhor, mas nessas outras áreas aqui eu confio em outros ídolos. Eu confio em outras fontes. Nessa parte aqui da minha vida, eu posso até esperar pelo Senhor. Eu posso até aguardar pelo Senhor, mas em outras áreas da minha vida, eu confio mesmo na minha inteligência. Eu confio mesmo na minha esperteza. Na minha sabedoria. No limite do meu cartão de crédito. Nos números do meu contra-cheque. Davi está dizendo para mim e para você nessa noite, para o povo de Israel, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Foi Jesus mesmo que disse lá em Mateus, capítulo 7, que não dá para servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a Mamon. Nós vivemos numa cultura onde milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas têm se curvado diante de Mamon. Mamon faz com que elas acordem cedo, ainda escuro, e faz com que elas durmam tarde da noite. Mamon exige delas o melhor do seu tempo, o melhor do seu esforço. Mamon exige delas que elas até mesmo sacrifiquem o seu casamento, os seus filhos. Mamon tem sido o Deus deste século. E Jesus está dizendo que não tem como a gente amar ao Senhor, adorar ao Senhor, dizer que confia no Senhor e ao mesmo tempo servir na mesa de Mamon. Davi está dizendo que a confiança dele está somente no Senhor. E isso, meus irmãos, é uma decisão que é antinatural. A gente precisa do poder do Espírito Santo. Porque essa confiança é uma confiança que vai nos colocar na dependência total do poder de Deus. Em segundo lugar, se Davi espera que a nossa confiança no Senhor deva ser deliberada, perseverante, radical, em segundo lugar, Davi nos ensina que a nossa confiança no Senhor é melhor destacada ou realçada em tempos difíceis.
Davi está dizendo que em tempos difíceis, e o povo de Deus do Antigo Testamento passou por muitos deles, fome, seca, perseguição, invasão de inimigos. Davi está dizendo que momentos difíceis são a oportunidade que Deus permite para que a nossa confiança seja destacada e realçada. Veja comigo os versos de número 2, verso 3, que o salmista diz assim: não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Verso 3, decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. O rei Davi está dizendo que em algum momento da sua caminhada, a gente não sabe qual foi esse momento histórico. Ele não diz para nós, mas em algum momento, e a gente quando lê a história de Davi, a gente pode pontuar inúmeros momentos em que a vida de Davi esteve a um fio. Ele está dizendo que nesse momento em que ele está escrevendo o seu salmo, inimigos estão à sua procura, inimigos estão organizando, orquestrando estrategicamente, acabar com a vida dele, agindo de maneira traiçoeira. Talvez eu e você não temos a noção, a consciência do que é ser perseguido por uma pessoa, ou ser perseguido por uma multidão de pessoas, um exército inteiro contra nós. Davi está caminhando com o Senhor, mas ele sabe que inimigos traiçoeiros, malignos, ferozes, estão tramando a sua morte, o seu fim. E é nesse momento que ele escreve o Salmo 25. É nesse momento de crise que ele escreve o Salmo. É nesse momento de crise que ele canta, que ele ora, que ele expressa a sua confiança, a sua dependência em Deus. Quantas são as situações e desventuras, meus irmãos, que sobrevêm ao povo de Deus com o intuito de desencorajarmos ao longo da nossa jornada. Como nós estamos presenciando uma geração tão frágil, uma geração que não ora, uma geração que não tem palavra de Deus no coração e na mente, quaisquer adversidades vão nos intimidar e vão nos desencorajar. Quantas são as situações, uma crise num casamento, uma crise na relação com o filho, um desemprego, um colega na repartição que está perseguindo, as contas, a vida financeira que não fecha, uma crise na saúde, uma enfermidade, um problema na família. Quantas são as situações, meus irmãos, que vêm sobre nós como uma avalanche para nos intimidar, para nos tirar da presença de Deus, para tirar o nosso sossego, para gerar ansiedade, para gerar estresse, para gerar preocupação, para trazer um peso sobre nós e enforcar a nossa alma. Quantas são as vezes que potestades e autoridades malignas, o próprio diabo se levanta contra nós. Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra o nosso colega de trabalho, não é contra o nosso marido, não é contra a nossa esposa, não é contra o nosso vizinho, é contra as potestades malignas, e elas se levantam contra nós, e se a gente tiver com a cara limpa, sem a armadura de Deus, a gente cai. A gente cai. Se a gente for com essa luta, meus irmãos, de cara limpa, sem nos revestir de oração, da palavra, da presença, das realidades espirituais, Efésios capítulo 6, verso 10 adiante, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos nos revestir para resistir ao dia mau. E isso me faz lembrar um episódio, aí eu encerro, em 1 Crônicas, capítulo 5, verso 18 a 22. 1 Crônicas, capítulo 5, provavelmente Esdras escreve esse livro. Esdras vai falando, está narrando o período da conquista, o período que nós refletimos aqui domingo de manhã com a nossa irmã Rita, na escola bíblica dominical, o período da conquista liderada, capitaneada por Josué. Em 1 Crônicas, capítulo 5, verso 18 a 22, diz que no período da conquista, 2,5 tribos, a tribo de Rubi, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. O texto diz no verso 18, 45 mil soldados. São 45 mil soldados dessas 2,5 tribos.
O autor diz: homens capazes de empunhar o escudo e a espada, de usar o arco e treinados para a guerra. É gente treinada, é gente capacitada para a guerra. São 45 mil homens versados na guerra, treinados na guerra, ágeis na guerra. Mas apesar de serem capazes, apesar de terem a capacidade, as habilidades, diante dos inimigos a serem conquistados, eles tomam a decisão. Verso de número 20. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando-os ragarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu. Olha só o que o texto está dizendo: Deus os atendeu. Eles clamaram a Deus diante dos inimigos, eles clamaram, eles oraram. É gente que ora diante da urdidura da vida, é gente que ora, é gente que clama, é gente que suplica, é gente que dobra o joelho. Eles clamaram a Deus, e o texto diz que Deus os atendeu. Por quê? O autor responde: porque confiaram nele. E muitos foram os inimigos mortos, diz o autor sagrado, pois a batalha era de Deus. Quantas vezes a gente sucumbe diante de batalhas, meus irmãos, não bélicas, mas batalhas espirituais, batalhas conjugais, batalhas financeiras, batalhas relacionais. Quantas vezes a gente sucumbe diante dessas batalhas, sabe por quê? A gente não diz porque a gente não tem coragem, mas quando a gente não clama a Deus, expressando a nossa confiança, a gente está dizendo para Deus: Deus, deixa que eu resolvo. Diante dessa batalha, Senhor, deixa que eu resolvo. Eu sou destrado em guerra, eu sei usar as armas, eu sou treinado, eu sou sábio, eu sou inteligente, eu sou esperto. A corda não rói do meu lado. Esses homens me ensinam, meus irmãos, que mesmo sendo pessoas capazes, treinadas, habilidosas, nós precisamos clamar ao Senhor. E quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos ajuda, sabe por quê? Porque Ele olha o nosso coração e Ele percebe que nós tomamos uma decisão. Diante das batalhas, diante das crises, eu confio no Senhor. Pois essa batalha essas desventuras ao longo da nossa jornada, essa batalha, essa crise é de Deus, não é nossa. É Deus que está à nossa frente. Você confia nisso? Quando você se vê pressionado, quando você se vê pressionada, diante dos desafios da nossa jornada, diante da tomada de decisões, diante de problemas que nós estamos enfrentando e que nós precisamos resolver, e não fingir que não esteja acontecendo, em quem de fato nós estamos confiando, meus irmãos? Quem é de fato que nós estamos ouvindo? A nossa vida de oração revela que nós estamos confiando no Senhor. O nosso tempo gasto diante da presença do Senhor revela que nós estamos confiando no Senhor. O apóstolo Paulo encerra o capítulo 9 da Epístola de Romanos, citando o profeta Isaías. E Paulo diz assim: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair.
E aquele que nela confia, ou seja, aquele que confia na rocha, jamais será envergonhado. A nossa rocha é o Senhor Jesus. A sua rocha, a minha rocha, a rocha dessa igreja é o Senhor Jesus. Vamos orar? Talvez seja isso que você deve pedir ao Senhor. Deus, renova a minha confiança em Ti. Renova a minha dependência do Senhor. Talvez você tenha que pedir perdão ao Senhor, por em algum momento da sua caminhada você confiou em outras coisas que não foi o Senhor. Deus amado, Deus bendito, santo e poderoso é o Senhor. O Salmo 25, Senhor, é um convite para o povo de Deus confiar única e exclusivamente no Senhor. Ó Deus, e isso é tão dolorido, Senhor, porque a gente não gosta de esperar. A gente não gosta de depender de ninguém. A gente gosta de assumir o volante da nossa própria vida, o leme da nossa própria história. A gente não gosta de confiar em outras pessoas. Os problemas chegam, os inimigos vêm sobre nós, e a gente é pressionado nesses momentos a assumir a dianteira, tomar decisões, no calor do momento, de maneira irrefletida, confiando na nossa esperteza, confiando na nossa sabedoria, confiando que a gente sabe o jeito certo de agir. A nossa vida de oração é tão pobre, Deus, que a nossa vida de oração é uma mensagem para o Senhor, que nós não dependemos como deveríamos depender e confiar no Senhor. E por isso, nessa noite, eu quero te pedir perdão juntamente com o teu povo. Nos leve mais para a oração. Jesus, mesmo sendo Deus, Ele viveu aqui o seu ministério em oração, dependendo do poder do Pai e do Espírito Santo. Jesus é o nosso exemplo, meu Senhor, de que não dá para viver a jornada contigo sem oração. E a oração é um outdoor. A oração é uma propaganda para todo mundo saber, inclusive os demônios, o diabo, Satanás, o inferno, de que nós tomamos uma decisão. A decisão que nós tomamos é de confiar no Senhor e esperar pelo Senhor. Tu és a nossa rocha, e se nós confiamos em Ti, não seremos decepcionados, não seremos abalados, não seremos frustrados. Tu és a nossa rocha, e pode vir os ventos, as tempestades, os rios sobrevierem sobre nós, a nossa casa não será abalada, pois está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Renova a nossa fé, Senhor. Encoraja o teu povo, Senhor. Incomoda, não permita que a gente venha se acostumar a uma vida sem oração. Não permita que a gente venha se acostumar a uma vida sem meditação. Não permita que a gente venha se acostumar a uma vida sem adoração. Nos inquiete, nos incomode, nos constranja, Senhor, a fim de que possamos confiar, depender, esperar no Senhor, no tempo do Senhor, do jeito do Senhor, do modo do Senhor, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Jesus Cristo. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo lhes conceda uma ótima noite, em nome de Jesus.